Eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela tem como principal objetivo restaurar o marco mais importante que existe nas relações entre Deus e os seres humanos, que é a sua lei. Esse vídeo, ele dá início a uma série de vídeos a respeito do livro de Apocalipse, que por revelações divinas eu o desvendei. O livro do Apocalipse ele é um livro muito importante. Ele é o último livro da Bíblia. Ele é o fechamento da cosmovisão cristã para o ser humano. Como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Tudo que se diz na Bíblia a respeito do ser humano, desde o primeiro capítulo de Gênesis, passando por toda a Bíblia, o livro do Apocalipse é realmente um resumo de como o ser humano vai para o céu. É uma demonstração de como o ser humano vai para o céu e lá fica como um anjo a ser glorificado a serviço de Deus. Isso é muito importante. Isso é a parte mais importante do meu ensino. Eu diria que é o livro mais espiritual que existe em toda a Bíblia, porque ele trata basicamente de anjos e anjos resultantes dos espíritos humanos. Todos os anjos presentes no livro do Apocalipse são anjos resultantes dos espíritos humanos. Isso é uma coisa meio complicada de você entender, eu até compreendo se você argumentar dessa maneira, porque eu vejo assim, ninguém nunca falou isso para você. Então esse livro ele esteve praticamente escondido por trás de uma máscara que ela tinha um problema. É um conjunto de versículos de muito difícil interpretação e que não são necessários. Aliás, não é que não são necessários, eles são proibidos para o livro do Apocalipse, conforme veremos mais à frente. Então, eu me preocupo com a questão das relações que existem entre Deus e os seres humanos, que somente pode ser feito de maneira espiritual. E nós estamos, eu digo para você com toda franqueza, nós estamos vivendo há muito tempo um período em que procurar compreender o lado espiritual do ser humano não é fácil. Por que não é fácil? Não é fácil. Não é fácil porque o cristianismo, que é realmente para ser considerado a religião do Messias, não tem olhado para isso. Então, eu vejo assim, o livro do Apocalipse como sendo de capital importância para os seres humanos. A minha relação com Deus para chegar a esse ponto, ela foi uma relação que começou, para chegar a esse ponto, a minha relação com Deus começou quando eu nasci, obviamente. Mas assim, essa minha relação com o livro do Apocalipse não é uma relação nova, é uma relação bem antiga. Em meados em meados da década de 1980, eu realmente me acheguei a Jesus Cristo através de uma igreja reformada tradicional, e aí começou essa relação de Deus se revelando a mim, inicialmente com uma figura contida no livro do Apocalipse. E o assunto desse vídeo é mostrar para você que o livro do Apocalipse foi editado e que ele não está fechado, como dizem pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Mas nem que ele está fechado as pessoas descobriram, não. Eles não descobriram que ele não está fechado. Então, o que quer dizer isso? Há um segredo no sagrado. O que quer dizer isso? Pessoas muito sérias, eu diria milhões de pessoas sérias, interessadíssimas na questão, leram esse livro com o espírito de quem queria entender. E nem sequer
descobrimos, porque eu também li esse livro várias vezes, que esse livro não está fechado, conforme se evidenciará ainda hoje. Então, a condição do cristianismo não é uma condição boa. Está se acabando no mundo inteiro. E eu vejo que as pessoas, elas... Eu vejo que as pessoas elas não têm aprendido coisas que levam alguém a compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque não precisa. Basta você acreditar que o Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que está nas cartas do apóstolo Paulo. É isso que nos ensinam. Mas isso é um absurdo. Então nós temos que compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, Apocalipse. É isso que a gente precisa compreender. Não são as cartas de Paulo que não há quem compreenda que elas foram adulteradas também para se tornarem incompreensíveis em determinados aspectos. Mas isso não é o aspecto mais cruel delas, claro que não é. Então, eu quero mostrar a você algumas coisas assim que eu faço em todos os vídeos, que é aquele conhecimento mínimo que a gente tem que ter das Escrituras para que a gente entenda. Para que a gente entenda o que lê. Então vejamos. Se minha preocupação é com a espiritualidade humana, as relações de Deus com os seres humanos, eu digo para vocês, irmãos, é maravilhoso se eu chegar bem pertinho de Deus. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira, por anjo do Senhor. É muito maravilhoso. Eu não estou dizendo que vai acontecer com todo mundo, qualquer que seja a sua relação com Deus. Eu não estou afirmando isso, não. Estou afirmando isso, não. Quer dizer, o meu credo cristão é reformado. Por 40 anos eu tenho servido a Deus na igreja presbiteriana tradicional, igreja presbiteriana do Brasil, aquela da plaquinha verde. Então, eu digo para você, não é culpa de pessoas que leem, orando e fazendo, não. Isso aqui aconteceu, esse desvendamento do Apocalipse aconteceu por revelações divinas. Então vejamos só, para que a gente possa compreender minimamente o significado, o significado da Bíblia. Não são as histórias, é o significado espiritual que há por trás das histórias, que há por trás de tudo que se lê. A gente precisa ter esse conhecimento mínimo. Então eu faço a primeira pergunta. Qual o ponto de partida para que possamos compreender o universo espiritual? O universo espiritual é muito importante. Para que possamos compreender o universo espiritual, temos que compreender que o mundo espiritual é composto por Deus e pelos anjos. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e dos anjos. Se não somos Deus, somos anjos. Nós somos semelhantes a Deus e aos anjos. Fomos criados semelhante a Deus e os anjos por razões lógicas. Se não somos Deus, somos anjos. Somos anjos não glorificados, conforme se demonstrará. Já foi demonstrado também em determinadas situações, mas de uma maneira bastante clara será demonstrado isso. Que nós somos anjos não glorificados. Outra pergunta que eu faço. Quais os três significados da palavra espírito na Bíblia? Eu me preocupo muito com a palavra espírito. Esse é o objeto das minhas preocupações. Na Bíblia e em qualquer outro contexto, em qualquer outro papel que você leia a palavra espírito, ela significa Deus, o Espírito de Deus, ou a essência de Deus, ou o Espírito Santo. O Espírito Santo, a essência de Deus, Deus. E o Espírito de Deus. Então isso realmente, quando se estiver falando de Deus, é a essência de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia só significa duas coisas.
ou a essência de Deus, ou a influência da essência de Deus sobre o espírito humano. Repetindo, a palavra e o Espírito Santo contido na Bíblia só pode significar uma de duas coisas. Ou significa o Espírito Santo, que é a essência de Deus, o próprio Deus, ou a influência do Espírito Santo, a essência de Deus, o próprio Deus, sobre o espírito do ser humano, que é o dom do Espírito Santo, sabedoria e poder de Deus. Qual o fundamento bíblico? Em Gênesis 1 e 2 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus aqui, se movia sobre a face das águas. Agora, o segundo significado é para significar o ser humano ou anjo. Quer dizer, o significado anjo ou ser humano, ou alma do ser humano, o ser humano enquanto alma, enquanto espírito, ou os anjos, que pode também ser os anjos de luz. É o segundo significado para a palavra, é para significar anjo, o universo espiritual composto por Deus e pelos anjos. Deus é um deles, os anjos é outro. Tem mais nada. Mas não tem um terceiro significado? Não tem um terceiro significado? Mas vamos ver se realmente Jesus diz que o espírito humano é anjo. Em Mateus 18,10 diz: cuidado para não que não desprezem desses pequeninos, se referindo a crianças. Pois eu lhes digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do meu Pai. E o terceiro significado da palavra espírito não é para significar material nem espírito, é a sabedoria e poder de Deus, ou a influência do Espírito Santo, a essência de Deus, sobre o espírito humano. Isso aqui eu tomo como exemplo aquele caso em que José estava diante de Faraó e Faraó disse. Por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem há o Espírito Divino? Então o Espírito Divino atuando sobre a alma e o Espírito de José para que ele pudesse fazer aquela interpretação. Isso é o dom do Espírito Santo, que não é nem espírito, nem é carne, nem é matéria. De forma alguma. Dito isso, a gente pergunta: como podemos imaginar o ser de Deus? Já foi definido, né? Deus é espírito. O que diz pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos? Que é uma das principais propriedades de Deus é ser material, ou seja, a sua materialidade. Por que Jesus afirma isso em João 4,24 e ninguém ensina, ninguém respeita, ninguém se importa? Porque não é importante. Eles estão preocupados em decifrar as cartas de Paulo. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4,24. Outra pergunta que eu faço: o que foi o Espírito de Jesus Cristo durante a encarnação? Jesus tinha um espírito divino e não humano, como pregam pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Ele tinha um espírito puramente divino. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, conforme já definido, atribuído ao ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, tal como está escrito em João 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Já existia Jesus no contexto da intenção de Deus antes da encarnação? Existia. O que diz Isaías 9,6? Diz que Jesus Cristo é Deus poderoso, Pai eterno. Ele estava no seio do Pai, indistinguível em relação a Deus, como ele está hoje também. Como ficou o Espírito de Jesus Cristo após ele ser morto? Jesus entregou o seu Espírito, conforme está escrito em Lucas 23:46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Tendo dito isto, expirou. Na hora que Jesus entregou o seu Espírito, ele voltou a ser um com o Pai indistinguível, tal como ele está sendo definido lá em Isaías 9,6. Indistinguível. Indistinguível como Deus poderoso, o Pai eterno. Então, gente, essa definição é muito importante. Deus espírito, ser humano espírito e nada material. Material é aqui.
Agora eu quero contar uma experiência muito importante, que para marcar esse nosso início de estudo de Apocalipse desvendado, eu ainda era catecúmeno na igreja presbiteriana, no Rio de Janeiro. Catecúmeno é aquele cursinho que a gente faz para aprender a ler a Bíblia. E aquela coisa bem simples, né? Foi um curso espetacular, maravilhoso. Foi lá que eu aprendi o credo de Nicéia, em que afirma que Jesus é Deus de Deus, substância de Deus, gerado não criado. Tudo isso que eu expliquei para você até agora eu aprendi no credo de Nicéia em um curso de catecúmeno na Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, no final da década dos anos 1980. Então vejamos, eu vou ler aqui a experiência que eu tive com o Apocalipse. Quando eu ainda era muito novo na fé cristã reformada, eu recebi um folheto da mão de um espírita, de um colega de trabalho espírita, que transcrevia o seguinte versículo da Bíblia: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O convite para a reunião dava grande ênfase ao domínio próprio e eu me interessei pelo assunto. Mal pude esperar pelo dia, o sábado seguinte. Na manhã do referido sábado eu me acordei muito cedo e logo me lembrei do compromisso. Me levantei, dei uma volta pela casa e voltei para a cama. Ao me deitar, fechei os olhos e em poucos segundos perdi o sentido e tive a seguinte visão. A primeira visão nesse sentido que eu tive. Eu me encontrava em um centro espírita, em uma casa de telhado colonial rodeada de alpendres. Eu estava sentado sozinho em uma espécie de sala de espera, no alpendre, esperando para ser atendido por um grupo de pessoas que se reuniam na parte central da casa. O local era muito escuro, quando me apareceu alguém com o seguinte aspecto: alguém semelhante a um filho de homem, do jeitinho que está escrito no Apocalipse, que eu nem conhecia. Com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Na sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram chama de fogo. Apocalipse 1, 13 a 14. Ele me olhou nos olhos e com um semblante grave, sem abrir a boca, me disse: isso não é lugar para você. Eu senti que aquela voz havia transpassado cada célula do meu corpo. Então eu voltei a mim extasiado com o que vi. Para quem está começando no curso de catecúmeno já está bom demais. E aí eu esqueci essa história de estudo bíblico no centro espírita. Deixa eu fazer uma explicação sobre o centro espírita. Isso aqui era para me dizer que a espiritualidade é muito importante. E obviamente eu devia cuidar disso. Mas isso já faz tanto tempo, 40 anos. Então eu vim, quer dizer, sem nenhum cuidado de que isso iria parar e iria dar nisso. Então eu continuei a minha vida. 15 anos depois, fui desenganado de câncer. Jesus aparece e me cura. Uma experiência maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Muito importante para você. Que nós devemos esperar muito de Deus no que diz respeito à experiência espiritual cristã. Eu sou totalmente contra, aliás, tenho a mesma opinião que a Igreja Presbiteriana a respeito da teologia da prosperidade. Mas quanto ao espírito, à espiritualidade, à experiência cristã, devemos esperar muito de Deus. Então, eu penso dessa maneira, devemos esperar bastante de Deus, muito mesmo. A experiência cristã é uma experiência muito antiga e não é só cristã, é de todas aquelas pessoas que querem se chegar a Deus, numa outra maneira correta. Eu vou descrever isso para você agora. Então a experiência cristã é isso. Está escrito em Gênesis 28,
17. O nosso pai Jacó, que é um mito muito antigo, de milhões de anos, ele não era exatamente uma pessoa correta, que quisesse alguma coisa com Deus, até que um dia ele fez uma trapaça muito grande e ele teve que fugir de casa e se encontrava no vale de um rio seco, cheio de pedras, e ele teve sono e disse, agora a vida, parece que a vida está acabando. Aí ele escolheu uma pedra lá, fez dela um travesseiro. Você tem coisa melhor do que uma pedra para fazer como um travesseiro? Então preste atenção no que eu vou te falar. Ele começou a orar. E ninguém consegue orar com eficiência se não andar na verdade do dia a dia, como diz Jesus. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Ele começou o seu compromisso, o seu voto a Deus de falar somente a verdade a todas as pessoas no seu dia a dia. Dirigiu-se a Deus em oração, fez o voto também de se dirigir ao ser humano em compaixão. A compaixão é muito importante. Quando nós nos dirigimos a um ser humano com gentileza, não é por uma questão de ser bonito porque é educado, mas é porque Deus requer que nós nos dirijamos aos seres humanos com compaixão. Porque uma relação uma relação descuidada com o ser humano pode provocar feridas horríveis. Então é isso. Essa é a experiência cristã. Vamos revisar? Viver a verdade do dia a dia, viver em oração. E se dirigir aos seres humanos, se dirigir a Deus em oração e submissão absoluta. E ao ser humano em compaixão. Mas eu não preciso ter compaixão do Bill Gates, que ele é rico. Não é isso. Eu tenho que me dirigir ao Bill Gates como eu me dirigi ao porteiro do meu prédio, mas com compaixão. Estabelecendo uma relação bonita, aberta e promissora. E promissora. O que é uma relação promissora? É uma relação que ela é fértil. Pode sair algo muito bom dessa relação. Isso é importante. Essa é a experiência cristã para a qual eu te convido. O instrumento da minha luta para que a gente possa restaurar o cristianismo, fazer uma reforma do cristianismo com base em revelação divina, para que se produza um cristianismo que seja mais verdadeiro, ético e socialmente responsável do que nós temos tido nos últimos 2000 anos, principalmente nos últimos 1600 anos. Então, a lei de Deus são os 10 mandamentos, não são costumes, comida, circuncisão. Aquela ali é besteira. Aquilo é uma maneira de esconder o problema. O problema é que as cartas do apóstolo Paulo atacam os 10 mandamentos, que é a lei moral. Mas as pessoas, para esconder, para que o problema nunca se resolva, digo que é comida, é feriado, e é circuncisão. Nada disso, nada disso, nada disso. Então, gente, eu quero dizer para você o seguinte, o que me levou ao Apocalipse foi que quando eu comecei uma leitura da Bíblia independente há mais ou menos quase 8 anos, eu digo, eu vou ler a Bíblia como se eu nunca tivesse lido, para ver como é que eu consigo fazer um corpo de conhecimento a partir da Bíblia. Já nos 3 primeiros capítulos, eu caí numa armadilha lógica. Lá eu caí numa armadilha lógica. O que quer dizer cair numa armadilha lógica? Ou eu agia com lógica ou eu não chegava a lugar nenhum. E aí eu comecei a trabalhar. Na verdade, nos 3 primeiros capítulos da Bíblia acontece aquilo que a interpretação tradicional afirma da maneira irretocável, ou seja, correta. Diz que lá acontece a criação, a queda e a redenção do ser humano. É verdade. E nós só não temos o cristianismo como a melhor religião do mundo, e talvez seja a pior, porque as cartas do apóstolo Paulo foram distorcidas por Nero. Elas foram distorcidas por Nero. E, tendo sido distorcida por Nero e seus assessores, o que acontece? Tudo que a gente lê nelas significa quase, quer dizer, existem 2 cartas. Aquela de Paulo,
dentro da própria carta e a adulteração. E você fica vendo uma doutrina com dois significados diferentes e até opostos. Então é complicado. Então vejamos só. O cristianismo era para ser uma religião maravilhosa, mas Deus vai nos permitir que a gente retome essa glória de vivermos a religião do Messias e que a nossa espiritualidade seja dirigida por Jesus Cristo e não por Nero. Então, vamos ver o seguinte. Eu queria que a gente pudesse, como eu já falei para vocês, o nosso objetivo hoje, já houve essa apresentação do livro do Apocalipse na minha vida, já houve a apresentação do cristianismo como ele deve ser acessado na Bíblia, mas o que a gente quer hoje são as evidências de que o livro do Apocalipse foi editado. É verdade que o livro do Apocalipse é realmente muito difícil? É. Então, o assunto que a gente usa, o assunto que a gente utiliza muito no livro do Apocalipse chama de escatologia, que são as profecias para os últimos tempos. Usa-se parte dos evangelhos de Jesus Cristo, usa-se parte do livro de Daniel e usa todo o livro do Apocalipse. Então, o assunto é escatologia. Só que o livro do Apocalipse já foi explorado por Newton por décadas, Isaac Newton por décadas. Ele não chegou a nada. Ele dedicou um livro de 250 páginas, ele dedicou 20% do livro ao Apocalipse, obviamente que não chegou a nenhuma conclusão, nem sequer fez um comentário razoável, e dedicou o restante, os 80%, a Daniel, que também não chegou a absolutamente nada. Mas ele não tinha revelação divina. Mas onde está a revelação divina? Eu acabei de escrever esse livro, que realmente que foi resultante dessa leitura independente. Eu fiz essa leitura que levou, na época, cerca de 5 anos. E quando eu terminei o livro, eu digo, Senhor, eu cheguei a conclusões que dá uma teologia. Mas eu lamento profundamente isso em oração, que o livro do Apocalipse só tem entrado até o capítulo 5. E ele é tão importante, ele tem 22 capítulos. Não demorou, um anjo do Senhor me diz, o livro foi editado. Então aí eu tive um problema. O livro foi editado, não dá muita informação. Mas como eu tinha essa revelação, eu dizia, eu vou entrar nesse livro com autoridade, ou seja, o que quer dizer com autoridade? Eu vou entrar nesse livro sem medo daquela maldição que está posta lá no capítulo final, lá nos versículos finais. Todo aquele que fizer isso, fizer aquilo, vai para o inferno. Não! Pode entrar no livro do Apocalipse na mais absoluta paz. Ele não te ameaça em nada, porque aquilo ali não existe. Esse livro foi fechado. Esse livro foi fechado por responsabilidade de quem escreveu aquilo lá. Certamente não foi o autor, foi alguém que o editou. Então o livro estava para mim completamente aberto. Eu digo, opa, não tem mais nenhuma restrição no livro do Apocalipse que me impeça de pensar dele o que eu bem quiser. Dentro do limite da obediência total a Deus, da submissão total a Deus, obviamente. Então eu comecei a ler o livro. Eu digo, eu vou ler o livro para ver se eu acho alguma marca, alguma prova, alguma evidência de que o livro do Apocalipse foi editado. O segundo versículo e o penúltimo versículo do livro, o que é isso? Isso aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo. Isso aqui é o último, isso aqui é o penúltimo. Olha a simetria. Primeiro, segundo, penúltimo, último. Ou seja, é uma simetria. Então, esses dois livros, o segundo e o penúltimo, me mostravam exatamente o que eu procurava. Sem muito esforço, a primeira leitura. O que diz? Eu vou ler os dois, o primeiro e o segundo.
Depois eu vou ler o último e o penúltimo. O primeiro versículo do Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João. Pronto, acabou o primeiro, é só contexto. Que dá testemunho de tudo que viu. Quer dizer, João dá testemunho de tudo que viu. Isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu! A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo está escrito aqui para todo mundo ver. E o que diz lá no finalzinho? Os dois últimos versículos. Penúltimo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Ponto. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. E todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tiver sede, diga: venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22, 16 e 17. Os dois últimos capítulos da Bíblia, versículos da Bíblia. Por quê? Porque daí para frente é fechamento e o livro não está fechado. Agora vamos fazer a discussão dessa questão. Por que eu sei que não está? Por que eu sei que o livro foi editado? Isso é muito importante. Isso aqui é o cerne, é o miolo do que se quer discutir. Perceba que no primeiro texto, no segundo versículo, é dito a palavra de Deus, que não aparece no segundo texto. Só fala do testemunho. Então, o que acontece aqui? Se o que Jesus fala, você pode observar e considerar com toda a liberdade, está dito isso, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O que é a palavra de Deus? Ter lido lá nas Escrituras e olhado o que escreveu o profeta tal, e colocar lá. Inclusive tem transcrição no Apocalipse, ipsiliteris, de parte do livro de Daniel. Uma parte muito bonita, a bem da verdade. Uma parte muito esclarecedora, que é a destruição do mal, muito bem descrita. Mas o que diz Jesus não é para trazer nada da tua interpretação, é só aquilo que eu mandei fazer através do testemunho e pronto. Entendido? Agora vejamos só. Que versículo evidencia que o livro do Apocalipse não está fechado? Apocalipse 22, 10, lá no finalzinho. Está dito assim: não cele as palavras da profecia desse livro. Da profecia ou das profecias? Da profecia. Pois o tempo está próximo. Não cela. Como é que é? Vamos ler de novo. Não celes as palavras da profecia, vou até fazer um ressalto, desse livro, pois o tempo está próximo. Me diz uma coisa, você já ouviu falar que o livro do Apocalipse é um livro de escatologia, e por tratar de de muitas profecias sobre os últimos tempos? Verdade. Mas não está escrito aqui, não. Está escrito exatamente o seguinte: a profecia desse livro. Esse livro só tem uma profecia. Pergunta para alguém aí que conhece o assunto, quantas profecias tem o livro do Apocalipse? Uma. Uma. Ele está fechado? De forma alguma. Por que não está fechado? Porque aquele fechamento que ele diz, que ele promete aquele monte de praga, até porque as pragas nem existem. Ele promete aquele mundo de pragas. Aquilo ali é fechado por conta dele. Foi o autor? Acredito que não. Foi alguém que editou por conta própria para bagunçar. É o meu entendimento. Agora, encerrando esse comentário, eu queria te dizer o seguinte:
que eu não fiz isso por mim. Eu não fiz isso porque eu entendi, porque eu interpreto. De forma alguma. De forma alguma. Aquelas pragas que tem encerrando o livro do Apocalipse, ele deixa não só o Apocalipse como um livro extremamente perigoso e ameaçador. Acabou. Acabou. Não tem mais nada disso. Tem mais nada disso. Aquilo ali é edição e tem que ser tirado do livro de Apocalipse e, consequentemente, da Bíblia. E aí a coisa fica bonita. Vejamos só. Onde é que se concentra? Qual é o grande problema do livro de Apocalipse e Daniel? Daniel, quanto à narrativa, à ordem da narrativa, existem fenômenos que realmente, às vezes, eles aparecem em ordem não tão bem cronológicas, quanto ao tempo. Mas assim dá para entender, embora sejam assuntos que tenham sido interpretados por anjos. Então, embora não esteja na cronologia, são assuntos que dão para entender. Agora aqui não, está tudo rigorosamente na linha do tempo. Quando chega no capítulo 7, termina o capítulo 7, encerra a consumação dos séculos. E dali para frente é só alegria e festa. Mas tem mais alguma coisa que não é alegria e festa? Tem doutrina. O que é isso? Aquele ensino que nos é dado para nos dizer como devemos viver para nos tornar dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos. Que é isso, é o destino final de cada ser humano que recebe Jesus Cristo como Deus, no nosso conceito cristão. Aí eu creio, e é certo, que ninguém precisa ser cristão dentro de um conceito, de um contexto que não se conheça o cristianismo, para ter uma relação perfeita com Deus. Mas eu te convido, eu faço aquele convite que realmente ele é único e não tem mais ninguém que faça. Deixa eu falar para você. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é o Espírito Santo, a essência de Deus. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Você, a igreja, é convidado a ser missionário. Quem tiver sede, venha. Mesmo que não tenha sido convidado por ninguém. Está lá no fim do mundo. Quem tiver sede, venha. Pode estar lá no fim do mundo. Quem quiser, beba de graça da água da vida. É maravilhoso. Eu te convido a conhecer meus vídeos, meus estudos. Por que Jesus é tão importante? Eu vou ensinar isso para você. Por que é para estudar o Apocalipse a gente tira Jesus à parte de Deus? Não que Jesus se tire de Deus, isso é modelo teológico, mas Jesus se encontra no seio do Pai, irretirável. Não se pode tirar, não se pode extrair, não se pode separar. Jesus é Deus. Tenho um compromisso de todos os meus vídeos fazer uma oração para as pessoas que estão lutando pela vida, que estão passando por dificuldades e que somente através da misericórdia de Deus é possível transpor. Pessoas que estão vivendo problemas existenciais que não há como se resolver. Mas eu te digo que a nossa mensagem é aquela de te mostrar que existe um destino para a tua alma. O céu. No momento em que seus olhos se fecharem aqui na terra. Se você for uma dessas pessoas que Jesus afirma ser digno de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, não da carne, mas do Espírito, seu Espírito será levado ao céu através desses anjos que estão lá, como a gente vai mostrar pela frente. E não tem nada que se possa comparar. Mas aqui na terra, nós temos um compromisso, nós temos pendências, nós temos sonhos e aspirações. E até mesmo Jesus disse, afasta de mim esse cálice diante da morte. E eu queria dizer para você que
Eu tenho orado por pessoas enfermas e Jesus tem me ouvido. Nem sempre, obviamente. Eu quero orar com você agora, Deus Santo. Eu não me apresento apenas, eu apresento todas as pessoas que nesse momento, independente de estar vendo ou não esse vídeo, estão orando comigo, porque estão orando por causas justas. Senhor, vem responder as orações das pessoas. Vem te manifestar a elas de acordo com a fé de cada um, em qualquer que seja o contexto ao redor do planeta, qualquer que seja a religião. Deus maravilhoso, eu sei o que é ser desenganado. Eu já falei que há um lugar no céu reservado para aqueles que forem dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos. Mas aqui há um mundo, há uma vida para ser vivida, num contexto de muita dor, de muito sofrimento, de muita decepção. Deus maravilhoso, venha ouvir a oração de todo aquele, ainda da oração daquele que não pode expressá-la. Deus maravilhoso, vem trazer sentido à vida de cada ser humano e vem abrir o teu caminho, para que todos te vejam. Vem ser luz para todos. Vem ser luz para todos, para que todos te vejam, Deus maravilhoso. Olha para esse cristianismo que está se acabando e que agora há a perspectiva certa, porque podemos esperar muito de Ti. Vem, Senhor, submeter todos os corações e todas as mentes daqueles que honestamente olham para Ti, para que possamos pensar do mesmo modo a Teu respeito. Deus Santo, eu peço que Tu me ouça e ouça a cada um. A cada um que possa entregar os pés, as mãos, o coração e a mente para a Tua causa justa e santa. Vem nos ouvir, Senhor, vem nos dar a alegria que ninguém pode tirar. Te peço em nome de Jesus. Amém.